Nesse vídeo, eu vou falar sobre todos os tipos de Akuma no Mi e o quão forte é cada um, e no final do vídeo, dar minha opinião sobre qual é o tipo mais forte. Existem 3 tipos de Akuma no Mi, que são Paramécias, Zoans e Logias. As Paramécias permitem modificar a sua estrutura corporal, produzir substâncias e manipular essas substâncias, e o ambiente, como um terremoto. Dependendo da Akuma no Mi, por exemplo o Bug, como é o Barabara no Mi, que dá a ele a capacidade de dividir seu corpo em pedaços. Esse tipo de Akuma no Mi é bem variado, possui basicamente todo tipo de poder, e a forma mais fácil de identificar qual é desse tipo é que não seja Zoan ou Logia. Essas frutas não possuem transformações em elementos da natureza ou em animais, mas podem possuir qualquer outro tipo de poder. Zoan é um dos tipos de Akuma no Mi e permite se transformar em algum tipo de animal, e existem 3 tipos de Zoan, que são as normais, que permitem se transformar em qualquer tipo de animal normal, as ancestrais, que permitem se transformar em dinossauros, e possuem uma força e resistência maior do que Zoans normais, sendo que possuem uma dureza absurda a ponto de Zoro afirmar que a pele de um dinossauro é mais dura do que a pele de um dragão, comparando o King e o Kaido. Algumas dessas Akuma no Mi possuem habilidades especiais, como o King que podia esticar sua cabeça para trás e esticar o bico absurdamente, de forma semelhante a um laser, e o Queen conseguia disparar a sua própria cabeça, separando ela do corpo para esmagar o Sanji. Outro tipo de Zoan são as Zoans míticas, que permitem que o usuário se transforme em uma criatura mitológica, dando a eles, além de habilidades normais como força, velocidade e resistência, outras habilidades, como uma capacidade regenerativa absurda, sendo praticamente imortal, pois mesmo depois de decapitado pode se regenerar. Além disso, ele se mostrou muito rápido, batendo de frente com o Kizaru e superando King e Queen juntos, mesmo sem causar grandes danos. Outro exemplo é o Luffy, que possui uma Zoan mítica despertada, que possui as características de uma Paramécia e de Zoan juntas, como dito pelo Kaido, pois ele possui uma transformação Zoan, mas pode afetar o ambiente transformando tudo em borracha. Agora falando sobre o último tipo de Akuma no Mi, que são as Logias. Elas dão a capacidade de se tornar, criar e manipular um elemento ou força da natureza. Para ser classificado como Logia, a fruta precisa necessariamente conseguir se tornar, criar e manipular, e caso não atenda a um desses requisitos, será considerada uma Paramécia. Se incluir as Zoans míticas, as Logias são as mais raras e já foram ditas como sendo o tipo mais forte. Cada um dos tipos de Akuma no Mi possui suas vantagens. Em One Piece, já foi dito que as Logias são as mais fortes, mas não é bem assim. Se pensar nas frutas e ignorar os outros fatores, realmente as Logias são superiores, pois são intangíveis e a maioria possui um poder de destruição bem alto. O que torna isso repensável é o Haki, pois o Haki supera a Akuma no Mi, então ao invés de uma fruta mais forte, é preferível uma fruta suporte que auxilie no uso do Haki. Akuma no Mi como a de Magma, Gelo e Fogo têm suas utilidades, mas elas servem para ser fortes sozinhas. Usar o Magma não beneficia em nada ao Haki, por exemplo. Por esse motivo, Paramécias e Zoans podem ser melhores. As Zoans, no geral, aumentam as habilidades físicas, como força, velocidade, resistência e regeneração, mas não é algo inalcançável para um não usuário. O Rob Lute já se gabou de suas habilidades, por serem superiores na troca de socos, mas o Garp sem Akuma no Mi é centenas de vezes mais forte que ele. Apesar de terem sua utilidade, por aumentarem as capacidades físicas sem precisar de tanto treino, eu não acho que vale a pena um pirata perder a habilidade de nadar só para ganhar um aumento de atributos físicos, sendo que dá para conseguir isso com treinamento. Apesar disso, as Zoans ancestrais e míticas são um caso diferente. As Zoans ancestrais possuem uma dureza muito maior do que Zoans normais, como foi mostrado pelo King, sendo que o Zoro afirmou que a pele de dinossauros é mais dura do que a de dragões, se referindo à diferença entre King e Kaido. As Zoans ancestrais são muito mais fortes do que Zoans normais, e realmente valeria a pena comer uma dessas, especialmente porque a maioria possui habilidades especiais, como o Sasaki, que girava a crista para voar, o King esticava o bico e o Queen que disparava a própria cabeça. Vamos lembrar que o Haki é o mais importante, então uma Akuma no Mi que beneficia os atributos físicos auxilia no uso do Haki, sendo bem vantajosa. Apesar disso, o único destaque das Zoans ancestrais é a resistência, o resto não é tão benéfico, mas já vale muito mais a pena do que uma Zoan comum, e talvez mais até do que Logias, pois a maioria das Logias não melhora os atributos físicos, então não ajuda tanto em uma luta com Haki. Para explicar melhor o que eu quero dizer, vamos supor que o Garp e o Akainu lutassem.
o Akainu poderia utilizar o seu magma para atacar, mas o Garp poderia anular ele com o Haki e bater sem encostar com o Ryou. Sendo assim, o magma não teria grandes utilidades, e a única coisa que poderia fazer com a logia é moldar o corpo para tentar esquivar dos ataques, pois na questão ofensiva não teria grandes utilidades. Mesmo se os dois tivessem o Haki igualado, o Akainu não teria grandes vantagens. Agora vamos imaginar um personagem como a Zoan Ancestral lutando contra o Garp. Ele teria uma resistência bem grande, então tudo iria depender do Haki, e caso os dois tivessem o Haki igualado, provavelmente o usuário da Akuma no Mi poderia vencer, por conta da resistência. Com os dois tendo o mesmo nível de ataque, o Garp iria receber mais dano, por conta do usuário da Zoan ser muito mais resistente. Além disso, as zonas ancestrais também aumentam a regeneração, então são bem interessantes. Agora falando das zonas míticas, que são, sem dúvidas, uma das melhores Akuma no Mis e possuem habilidades bem variadas, sendo algumas capazes de ganhar uma regeneração instantânea, como o Marco. Outras podem ganhar poderes de gelo, como a Yamato, ou o Kaido, que consegue usar chamas comprimidas. O Luffy consegue usar borracha, e por aí vai. Diferente do que muita gente pensa, na questão da dureza da pele, as zonas ancestrais ainda se sobressaem, como foi dito pelo próprio Zoro. A questão é que as zonas míticas possuem uma regeneração muito maior e muito mais habilidades. Se comparar a Akuma no Mi do King e a do Marco, por exemplo, a dureza deixa de ter muito impacto, pois o Marco pode simplesmente se regenerar de qualquer ferida, e isso supera qualquer tipo de resistência. Se pensar no quanto essas frutas ajudam no uso de Haki, sem dúvida são as melhores, pois além de ganhar um aumento de todos os atributos físicos como força, velocidade, resistência e regeneração, ainda ganham outras habilidades, que também ajudam na luta, como o Luffy, no Gear 5, que consegue transformar tudo em borracha, sendo basicamente uma paramécia despertada com atributos Zoans, tornando ela absurdamente forte. Ela consegue transformar até mesmo seus oponentes em borracha, assim como o ambiente, podendo usar ele tanto para se defender quanto para atacar, ou mesmo para se impulsionar, como ele fez contra o Rob Lute, transformando o ambiente em uma espécie de estilingue. Se imaginarmos um usuário de Haki e um de Zoan mítica com o mesmo nível de Haki, é óbvio que o usuário de Zoan tem uma vantagem muito maior, pois são vantagens que não podem ser compensadas com treinamento, como a regeneração do Marco. Agora, indo para o último tipo de Akuma no Mi, que são as paramécias. São o tipo mais variado e específico. Existem frutas inúteis, como a da jaqueta e da hélice, mas existem as que são muito fortes, como a Gura Gura no Mi e a Ope Ope no Mi. Se pensar nas mais fortes, na minha opinião, as paramécias são o segundo melhor tipo de Akuma no Mi. Se percebemos os melhores usos, a Gura Gura no Mi é sem dúvidas uma das melhores Akuma no Mis que existem, e o Barba Branca mostrou isso enquanto lutava com os almirantes. Mesmo estando velho, doente e tendo sido ferido por toda a marinha, ele ainda conseguia se sobressair, mostrando como ele é forte. Se vermos a Akuma no Mi do Doflamingo, ela não parece mais forte do que uma Mera Mera no Mi, por exemplo. O poder destrutivo é bem menor e também não ajuda nas capacidades físicas, mas se vermos a Akuma no Mi do Kid, ela é muito mais poderosa, podendo transformar seu oponente em um imã para incapacitar ele, ou criar polos fazendo seu alvo ficar preso em algum lugar, ou até mesmo poderia criar partes do corpo mecânicas reforçadas com Haki, caso fosse melhor nesse aspecto. Assim como o Luffy, que reforçava muito o poder do seu Haki no Gear 3, que cobriu seu punho gigante de Haki, e o Kid também poderia fazer isso com um braço de metal. Ele poderia até mesmo criar uma armadura gigantesca e alcançar o nível do Bullet, do filme Stampede, que tinha uma Akuma no Mi semelhante que podia desmontar e montar as coisas, e com seu despertar fez uma armadura gigantesca que cobriu uma ilha inteira e era toda coberta de Haki. Então, o Kid poderia ser capaz de fazer algo semelhante, mesmo que em uma escala menor. A Ope Ope no Mi e a Gura Gura no Mi são tão fortes que as suas frutas conseguiram bater de frente com Haki, pois elas causam dano interno, especialmente a Ope Ope no Mi, que mostrou causar tanto dano com seu Karun quanto um usuário de Ryou faria. Não existe exatamente um tipo de Akuma no Mi mais forte, pois, em One Piece, tudo isso depende somente do usuário, então mesmo uma Akuma no Mi fraca pode ser forte e vice-versa. Apesar disso, pensando em usuários com a mesma força de vontade, eu colocaria as Zoan míticas como as Akuma no Mis mais fortes, especialmente com seu despertar, pois possuem as características de uma paramécia aumentadas pelos atributos de uma Zoan, e as paramécias em segundo lugar, mas apenas as mais fortes. Lembrando que isso é tudo minha opinião, e caso concorde, deixe o like e se inscreva no canal.
E caso discorde, comente qual tipo de Akuma no Mi que você considera mais forte.